A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo, é uma alegria imensa estar aqui para trazer mais uma reflexão, que eu estudando, eu vi, gostei muito, com base no versículo bíblico, conta uma história que nos facilita entender o contexto, da história que quer passar para nós. E cada um, pela fé, vai tirar suas próprias conclusões. Amém? O título é Uma Profecia Ignorada, que diz assim no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. As seitas, em sua ânsia na aquisição de novas profecias, novas revelações e afirmações de seus pseudos profetas, acabam, em consequência, desprezando a palavra eterna de Deus. Um dos exemplos diz respeito à reconstrução do templo judaico em Jerusalém, por ocasião dos 7 anos em que o anticristo dominará o mundo. O primeiro templo foi construído por Salomão, de 960 a 586 a.C., em 1 Reis, capítulo 6, versículo 8, e foi destruído por ocasião da invasão do Império Babilônico. O segundo templo foi construído por ocasião do retorno do exílio, 536 a.C., descrito nos livros de Esdras, sacerdote, e Neemias, governador. Este templo sofreu reforma no tempo de Herodes, o Grande, 37 a.C. e 4 depois de Cristo. E foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O Senhor Jesus Cristo predisse essa destruição 40 anos antes em Mateus 24, profetizando também por Daniel. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, 2. O historiador Joséfo relata que os romanos reviraram as pedras em busca de ouro, que tinha se derretido e escorrido pelas brechas entre e debaixo das pedras, no incêndio provocado por um soldado romano que não tinha recebido ordem para pôr o templo em fogo. O fez por sua própria culpa. E que o lugar ficou tão completamente destruído que parecia que nada havia existido naquele lugar antes, não ficando, portanto, pedra sobre pedra. O Senhor Jesus Cristo afirma que o anticristo tomará para si a posição que pertence ao Filho do Homem e o chama de a abominação da desolação, fazendo referência ao profeta Daniel. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Mateus 24, 15. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel 12, 11. Portanto, o terceiro templo será reconstruído durante os 3 anos e meio, 1260 dias, metade dos 7 anos em que o anticristo dominará sobre a terra. Quando a metade da semana terminar, ele adentrará ao templo e exigirá para si adoração como Deus. É esta a abominação da desolação que se estabelecerá em Jerusalém durante a última semana da qual fala o profeta Daniel. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação,
e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. Os judeus, antes da quebra do pacto, o aceitarão como o Messias, e todo mundo gentílico que negará a Jesus, a apostasia, e o terão como substituto, outro Cristo. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Mas quando Cristo reivindicar essa adoração de si mesmo, se assentará no templo de Deus. Os judeus o rejeitarão e pregarão o evangelho do reino. Nós, gentios, pregamos o evangelho da graça. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Inicia-se a angústia para Jacó. Os salvos terão sido arrebatados antes do início dos 7 anos do domínio do anticristo e não passarão pela tribulação. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Jeremias 37. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 25 a 26. As seitas desprezam a profecia na construção do terceiro templo, o que os leva a outros erros, tais como acreditam e pregam que suas denominações substituíram Israel, que eles mesmos serão perseguidos e não os judeus, que suas denominações passarão pela grande tribulação, pois negam o arrebatamento, que a vinda, já se aproximando da literal abominação da desolação, é outra verdade negada, sendo que a Bíblia fala que a negação última, a apostasia, é a negação de que Jesus é o Messias, o Cristo de Deus vindo em carne, para que o mundo aceite o anticristo. As seitas impõem outro foco para fazerem suas perseguições. Quem negar o papado, quem negar Maria como a mediadora, negar o sábado hebdomadário, negar que o homem é divino, negar o anjo Moroni, negar suas novas revelações, negar seus profetas, entre outros falsos ensinos que disseminam. As seitas, portanto, desprezam a profecia que nos afirma que o templo será reconstruído em breve em Jerusalém. Aguardamos, portanto, com esperanças revigoradas, o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, servindo em amor e submissão, obedecendo a sua palavra e pregando o evangelho da graça a toda criatura, para que o nome dele seja exaltado, glorificado e honrado. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo aqui essa reflexão, né? Você tira suas próprias conclusões. Isso é uma história, né? Que tem uma base bíblica, né? Foram lidos vários versículos, e pela fé você vai refletir, né? Sem querer julgar nenhuma religião ou denominação, mas perante a Bíblia, né? Ela fala isso exatamente aqui, né? Que foi dito neste texto aqui, né? Te retirando o foco, né? Daquilo que é o mais importante, que é a negação a Jesus, né? Ou não negar a Jesus. Amém, meus irmãos? A graça e a paz de Cristo a todos os irmãos. Amém.